história das sílabas é uma ótima história para você que está alfabetizando seu aluno, sua criança, levar de uma forma lúdica a formação, por que cada sílaba tem aí uma vogal, por que as sílabas precisam de uma vogal. E há muitos anos atrás, existiam dois reinos muito distintos. Esses reinos viviam muito felizes em uma terra bastante distante. O primeiro reino era chamado muito carinhosamente de Reino do Alfabeto. Ele era governado por uma doce e muito querida rainha. Sim, era uma rainha que governava todas as letrinhas, que contavam todas as histórias, que escreviam todos os nomes. O segundo reino era governado por um rei muito bondoso e também muito animado, que governava o reino dos numerais. Esse reino era um reino de muitos cálculos, de muitas operações matemáticas. Esses números eram muito felizes e estavam em constantes atividades, sempre ativos, contando, somando, subtraindo. Mas em um determinado dia, o rei dos numerais, ele decidiu que deveria haver um belo de um descanso e um dia de festa. Assim sendo, o rei anunciou a todos os reinos que eram próximos do seu reino que haveria de dar um belo de um baile naqueles dias. Marcou-se a data e anunciou de forma oficial o convite para o baile. As letrinhas e a rainha do alfabeto ficaram muito felizes, super empolgadas, porque iriam participar de uma festa. Há quanto tempo elas não saíam para se divertir? Era uma grande oportunidade. Assim sendo, as letrinhas, junto com a rainha, começaram a planejar qual as roupas que iriam vestir, qual a cor do seu vestido e qual seria o penteado ou a maquiagem. Estavam todas muito animadas. Passado então alguns dias, já estava tudo pronto. O rei já tinha preparado todo o banquete e também já estavam com as pessoas preparadas para servir. Os músicos já estavam por ali. A rainha também, por sua vez, já havia preparado tudo, as roupinhas das 26 letras. Tudo estava pronto. Elas estavam super animadas para participar dessa maravilhosa festa. Chegou o dia da festa e os reis já estavam prontos. A rainha com as suas filhas e o rei com os seus filhinhos numerais. Só que houve um grande imprevisto. Infelizmente, quando foi chegando a tarde, levantou-se uma grande tempestade. E a tempestade estava prometendo muita chuva, relâmpagos e trovões. Todo mundo ficou angustiado, sem saber muito o que fazer. A rainha andava de um lado para o outro, tentando observar se o tempo melhorava para que ela pudesse sair com as suas filhas. Infelizmente, o tempo não mudou. Assim sendo, a rainha, por mais que isso lhe doesse, decidiu e disse para as letrinhas: meninas, infelizmente, hoje não terá como irmos ao baile. Infelizmente, estou mesmo muito triste, mas não teremos como ir. Vão todas para os seus aposentos. Deitem-se e durmam, porque nós precisamos nos preservar. Sabemos que nós somos as responsáveis pela leitura e pela escrita de todo mundo. As letrinhas, muito tristes, deitaram. Só que, ao passar da noite, elas não conseguiam dormir, pois na sua cabecinha só se passavam que estavam perdendo na festa. Os números
com o seu rei estavam sim se divertindo muito, apesar de estarem sentindo a falta das letrinhas. No silêncio da noite, as letrinhas, sem conseguir dormir, com muita insônia, olharam uma para a outra, até que de repente uma se levantou e disse: eu não consigo, tenho que ir a essa festa. E algumas das suas irmãs, percebendo que ela estava indo, saíram juntas e foram escondidas para a festa. Colocaram uma capa de chuva, pegaram o guarda-chuva e saíram mesmo naquela tempestade. Depois de algumas horas, a rainha, no meio da noite, decidiu observar como estava aquela forte tempestade. Percebendo ela que ainda chovia muito e que os ventos eram fortes, decidiu ir até o quarto de suas pequeninas para observar se estavam todas cobertas. Ao chegar no quarto, a rainha percebeu que faltavam ali algumas de suas letrinhas. Isso a deixou preocupada. Começou a procurar de um lado para o outro e quando percebeu que a maioria das letrinhas já não estavam lá. Então ela acordou as que ali estavam e chamou: meninas, meninas, acordem, cadê as suas irmãs? Para onde foram? Sumiram! Foi então que se levantaram as letrinhas que ali ficaram. E as letrinhas A, E, I, O e U levantaram-se e disseram à rainha: querida rainha, infelizmente, nossas irmãs não estão aqui porque decidiram ir à festa. Elas não conseguiram ficar. Estavam com muita vontade de participar daquele baile. Então se organizaram e foram para o baile. A rainha ficou muito irada. A rainha ficou com muita raiva porque aquelas letrinhas não observaram o tamanho do perigo que estavam correndo. E enquanto a rainha ainda falava, furiosa, eis que vem chegando as demais letrinhas. Todas ainda enfeitadas, um pouco molhadas, algumas com sapatos nos pés, já outras com os sapatos nas mãos, porque dançaram bastante, se divertiram muito. A rainha olhou para elas e, por mais que fosse uma rainha boa, estava muito zangada. Quando elas entraram no quarto, a rainha disse: meninas, por que me desobedeceram? Sabiam que eu só queria o melhor para vocês. A partir de hoje, vocês vão sofrer uma consequência por essa teimosia, por essa desobediência. As letrinhas ficaram muito tristes e preocupadas. O que será que vai acontecer conosco? Foi então que a rainha disse: a partir de hoje, vocês, letrinhas, que saíram, que me desobedeceram, que teimaram quando eu disse não, vocês não terão mais o mesmo som. A partir de hoje, para que vocês saiam, vocês vão precisar andar junto com as suas irmãs, porque senão não conseguirão falar nada, não conseguirão falar com ninguém, porque não terão mais o mesmo som que agora tem. Então a rainha virou-se especificamente para a letrinha H e disse para ela: letrinha H, você é a minha filha mais velha. Deveria ter protegido as suas irmãs. Não percebe o risco que deixou suas irmãs correrem? Por isso, a partir de hoje, letra H, você vai perder o seu som totalmente. A partir de hoje, letra H, você não tem mais som. Esse é o castigo, é a consequência por terem desobedecido. E a partir daquele dia, as letrinhas que eram cheias de sons perderam metade dos seus sons. Além da letrinha H, que perdeu todo o seu som. E a partir daquele dia, para que elas pudessem caminhar, conversar, se comunicar, precisariam andar juntinho com as vogais.
Assim sendo, quando a letrinha B quisesse passear, precisaria estar juntinho da letra A. E assim começou a nascer as sílabas. Quando juntamos a letrinha B junto com a letrinha A, fazemos a sílaba BA. Quando unimos a letrinha B com a letrinha E, fazemos a sílaba BE. E assim aconteceu a criação das sílabas e também foi o motivo de desobediência da letra H que a fez ficar sem o seu som. Essa é a história das sílabas, a história de dois reinos muito importantes para nós, mas que nos ensina que apesar de querermos muito algo, nem sempre é possível, mas que tudo aquilo que um dia parecia mal pode se tornar em algo bom. As letrinhas, apesar de terem perdido parte do seu som, conseguiram criar sílabas e sons diferentes, unindo-se uma com as outras. Foi assim, então, que nasceram as sílabas. Assim, então, que a letrinha H perdeu o seu som. Mas, quando a letrinha H se une com mais uma consoante e uma vogal, quando ela se une com a consoante L e com a consoante C ou a N, ela também pode ter um sonzinho diferente, porque quanto mais união, melhor, não é mesmo? Então foi assim que surgiu as sílabas no reino do alfabeto e no reino dos numerais. E essa foi a história das sílabas. Se você gostou, não deixe de colocar aqui o seu joinha, de deixar um comentário aqui para mim, para saber se você já conhecia essa história, se era assim mesmo ou se era diferente. E me diga aqui o que os seus alunos acharam quando você também compartilhou essa história com eles. Gente, eu uso esse recurso, tá? Que eu mesmo fiz. Foi eu que confeccionei esse recurso há bastante tempo, para falar a verdade. Essas plaquinhas também foi eu que fiz, tá? Com aquelas letrinhas que a gente compra baratinho. Esses bonequinhos aqui, ó, de rei e rainha, se você não tiver habilidade para fazer, você pode imprimir. Apenas imprima e colhe aí em uma caixa de papelão, depois recorte, vai ficar lindo também, tá? E use a sua imaginação, espero que você utilize bastante e que essa história contribua aí para o aprendizado de uma forma lúdica para você e para os seus alunos, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês, Papai do Céu abençoa com toda sorte de bênção no nome de Jesus. Tchau!